Olá, igreja. Olá a todos. É muito bom estar com vocês novamente. O tema da nossa mensagem hoje é como você tem andado, com a ajuda de Luciano Subirá. Poderia fazer essa pergunta de uma maneira informal, né? Espero que você esteja bem, de saúde, bem economicamente, com emprego, né? Assim a gente anda, né, no dia a dia, mas o significado dessa pergunta é outro. Eu quero dizer com essa pergunta se você tem andado na carne ou no espírito. Aqui, carne do grego sarx. Na carne ou no espírito. Antes de mais nada, que o sopro do Espírito Santo te alcance onde você estiver assistindo essa mensagem. Que ele te preencha e faça a diferença na sua vida. Romanos 8,6 diz que o pendor, ou pêndulo da mente, o modo de pensar nosso, esse pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Então você tem vivido na carne ou no espírito? Você tem gerado morte ou vida e paz? Você tem ganho esta batalha diária? 1 Coríntios 6,17 nos diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Não diz que é uma carne com ele, mas sim um espírito com ele, que Deus é espírito. E quando ele se une a nós, se torna um com o nosso espírito. Vamos ler um trecho um pouquinho maior da palavra, está em Gálatas 5, 16 a 25. Se você puder pegar a sua Bíblia, é interessante. Gálatas 5, 16 a 25. Diz lá: digo, porém, andai no espírito, andar aqui do grego peripatel, que é um andar mais comum da vida diária, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita, a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne, mais de uma, né? Que essa carne é corrupta, é maligna, essas obras são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, que é adorar qualquer coisa que não seja o nosso Deus, feitiçarias, inimizades, porfias, que são disputas, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Uma longa lista. São obras da carne. A respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é um só, é um pacote. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito, vem tudo junto. Contra estas coisas não há lei, contra o fruto do Espírito não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências, cobiças. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Andemos do grego aqui stoikel, que é um andar com alvo, com direção, com meta. Toda a ação do Espírito Santo em nós não é algo normal, é sobrenatural. Como exemplos, podemos citar o arrependimento, o convencimento do pecado, a conversão ou nascer de novo com uma nova natureza, os milagres do Senhor em nossas vidas, o seu relacionamento com Deus é sobrenatural. Aliás, eu vou fazer aqui uma parte para falar a história da minha conversão. Eu já comentei isso num vídeo anterior com o título de Oração Insistente. Procure lá, Oração Insistente. Se você achar que deve, conte a sua experiência de conversão nos comentários. Nós vamos ver à medida do possível, porque todas as experiências são ricas. Eu e minha esposa fomos para a Alemanha, Berlim Ocidental, na época de 88-89, 1988 e 1989, em plena Guerra Fria. Voltamos um mês antes da queda do muro.
Conto o meu testemunho nessa fase de nossa vida no vídeo com o título Liberdade. Dá uma olhadinha lá, Liberdade. Eu conto nosso testemunho quando estávamos na Alemanha. Bem, eu como perfeccionista que era, estudando neurocirurgia com uma bolsa de estudos alemã, hoje sou cirurgião vascular, sou médico, não consegui terminar o período de extensão da bolsa. Eu tinha passado o primeiro período da bolsa, eu consegui prorrogar, mas não consegui terminar, porque adoeci com uma grave depressão. Eu tive que voltar imediatamente. Minha esposa segurou essa barra de maneira exemplar. Toma medicamentos até hoje. Por causa de tudo isso, minha esposa procurou e encontrou o Senhor antes de mim. Eu era totalmente apático e era mesmo opositor à minha esposa. No ano 2000, fui convidado por ela, depois de várias tentativas infrutíferas, a participar de uma reunião de estudo bíblico com o sócio dela e mais 2 arquitetas. Uma dessas arquitetas, uma das 2, se converteu, mas infelizmente depois dormiu no Senhor. Bom, foi a única reunião, não teve outra. Fiz algumas perguntas sobre Maria, prontamente respondidas sobre o que está na palavra. E ao término dessa reunião, eu fui com minha esposa ao escritório dela. Ela pediu para ir lá que ela tinha que fazer alguma coisa. Fui até o escritório dela. Nunca havia lido a Bíblia. Do nada, eu sei que agora foi a ação do Espírito Santo, com certeza, ela me deu uma Bíblia aberta em Apocalipse capítulo 2, carta à igreja em Tiatira, e pediu que eu lesse esse trecho da palavra. Só falou para eu ler. Eu sei que ela não fez isso por ela mesma, né? Foi uma coisa totalmente sobrenatural. Eu li aquele trecho da palavra e o Senhor tirou meus véus, as escamas dos olhos, de uma maneira imediata. Não todas, claro. Enxerguei perfeitamente quem era Jezabel. Depois dá uma lidinha, por favor, em Apocalipse capítulo 2, igreja em Tiatira. E vi a atuação de Jezabel nos dias de hoje. Depois, mais tarde, estudando a palavra, entendi quem era Jezabel no Antigo Testamento. Isso aconteceu no dia 10 de fevereiro do ano de 2000, entre 21h30 e 22 horas, uma quinta-feira. Precisa lembrar da sua conversão, do dia? Não, não precisa, mas me marcou tanto que eu sei o dia, o ano, a data, a hora. Passei alguns dias meio atordoado, isso sim. Mas isso foi numa quinta, mas na sexta-feira teve uma reunião de grupo familiar, célula, em casa, participei. No sábado participei da reunião ministerial da Igreja Cristã em Londrina, ICEL. No domingo, da reunião de louvor e partir do pão. E na segunda, da reunião dos irmãos de serviço. Recém-convertido. Continuo até hoje na Igreja Cristã em Londrina. Somos um grupo presencial relativamente pequeno, né? Mas temos sido abençoados pelo Senhor com uma rica palavra. O interessante é que muita gente orou por minha conversão. Na igreja, minha esposa, muitos oraram. Mas teve entre eles um grupo, que eu vou comentar, um grupo liderado por um anestesista. Ele me perguntou alguns dias depois se eu tinha me convertido. E isto no centro cirúrgico de um hospital aqui da cidade de Londrina. Eu disse que sim. Então ele respondeu que iria avisar seu grupo de oração, pois eles estavam orando por minha conversão há 10 anos. Há 10 anos. Isso também faz parte da oração insistente, né? Ou persistente, o vídeo que eu também gravei há um tempo atrás. Coisa maravilhosa, né? Deus tem os seus caminhos e nada pode impedir a sua vontade que ela seja feita, nem mesmo nós. Nós não podemos vencer o pecado com as nossas próprias forças. Nós precisamos da ação do Espírito Santo. Se a gente resolver fazer uma batalha, uma guerra contra o pecado, nós vamos perder. Nós precisamos do Espírito Santo. Só podemos viver uma vida de santidade com os recursos que Deus nos dá. Ande no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, no texto que a gente leu, ou os desejos, os impulsos, a vontade da carne. Nós podemos viver num lugar de vitória,
com as manifestações sobrenaturais que o Espírito nos proporciona. No versículo 25 de Gálatas 5, que lemos, está: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Qual a diferença? Vivemos deve estar relacionado com a nossa conversão. Efésios 2:1 diz: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, com a conversão, com o novo nascimento, passamos a viver pelo Espírito. Andar está relacionado com o nosso caminho na vida cristã. É o que vem após a nossa conversão. Deus nos deu os recursos para sermos bem-sucedidos ao percorrer este caminho. Andar no Espírito é aprender a ser guiado pelo Espírito no relacionamento com Ele. Fala do comportamento cristão. Efésios 4:17 diz como devemos andar. Diz lá: não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, alheios à vida de Deus. Então, andar no Espírito é uma ordem de Deus e também um recurso para a nossa caminhada cristã, para não andar como a gente andava antes de ser convertido, como os gentios andam, né? E para vencermos a carne. Para vencermos a carne, nós precisamos do Espírito Santo. Andar no Espírito não é andar na carne, não é andar pelos sentidos, não é andar por vista, pelo que vemos. Andar na carne, 2 Pedro 1, 3, 4, diz: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por essas promessas, vos torneis coparticipantes da natureza divina, ou seja, ter o DNA de Deus, físios, DNA de Deus em nós, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Então nós temos o poder de Deus que concedeu todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Nós podemos viver dessa forma não pelo nosso esforço próprio, mas porque Deus nos deu os recursos. Deus nos deu promessas preciosas e muito grandes, não são pequenas não, para podermos viver em santidade, sendo coparticipantes da natureza de Deus. Nós temos a mesma natureza de Deus. O novo nascimento nos proporciona uma nova natureza. Nada está pronto, precisamos experimentar o que Deus nos deu, nos dá e crescer. 2 Coríntios 5:17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O novo nascimento, porém, não elimina a velha natureza, o velho homem. Ambos andam juntos todos os dias de nossa vida. Continua a haver uma guerra diária entre a velha e a nova natureza pela nossa alma, pela nossa mente, para ver quem ganha. Efésios 4, 22 a 24 nos diz, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, tira ele do caminho, deixa de lado o velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. O velho homem é enganado. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, da nova natureza, se vista com o novo homem, com a nova natureza, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade, que é o andar na verdade. Não se pode ter dúvidas quanto à conversão. Mesmo se você ainda fizer coisas do velho homem, se você se converteu, você está salvo. A nossa transformação não é instantânea e nem automática. A nova natureza, apesar de não eliminar a velha natureza, pode subjugar, pode vencer a velha e fazer com que andemos no novo homem. E essa luta é diária. Nós nascemos pecadores em Adão. Pecamos porque a natureza pecaminosa está em nós. 1 Coríntios 15, 45, 47 diz assim, pois assim está escrito,
O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, que é Cristo, porém, é espírito vivificante, que traz a vida divina à existência do homem. Mas não é primeiro o espiritual. Primeiro é o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem, Cristo, é do céu. Jesus Cristo não veio apenas perdoar pecados, os nossos pecados, mas também gerar uma raça humana vencedora, feita à imagem e semelhança de Deus, que Adão falhou pela entrada do pecado e da morte. Carregamos isso até hoje. Efésios 1, 4, 5 diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, para a filiação, filhos crescidos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Jesus Cristo é o novo cabeça de raça, que reproduz essa raça sem ter nenhum vínculo com o pecado. Segundo a Coríntios 3, 16, 18, diz assim: quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, quando eu e você nos convertemos ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, refletindo como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Glória a Deus expresso em nós. Então, de glória em glória, cada vez que expressamos o Senhor, nós somos transformados na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Andar no Espírito significa não andar na carne. Nós nascemos de Adão com a velha natureza. Quando nos convertemos, recebemos a nova natureza no nosso espírito, mas ainda dentro da nossa carne, ou seja, da velha natureza. Como se estivesse ali dentro, comprimidinho. Nós precisamos permitir que o Senhor se expanda em nós. Cabe a nós escolhermos para onde vamos pender, para a carne ou para o espírito. E isso se dá todos os dias, é uma guerra. Paulo nos diz que estas duas naturezas são opostas entre si e guerreiam entre si diariamente. Gálatas 5,17 nos diz: porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então o objetivo dessa luta é proteger você de você mesmo, proteger você de sua vontade caída. Escolher andar no Espírito é totalmente nossa responsabilidade. Romanos 7, 19 e 23, Paulo diz: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas vejo nos meus membros outra lei, não é a lei de Deus não, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Se formos lutar com nossas forças contra essa lei do pecado, vamos perder todas as vezes. Mas há um antídoto para o pecado e a morte. Romanos 8, 1, 2 nos diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, quem vence o pecado e a morte é a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Apesar de não ser instantâneo, a nova natureza nos dá provisão para não sermos mais escravos do pecado. Romanos 8, 3, 4 nos fala: porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Romanos 8, 5, 6 nos diz, vamos ler vários versículos de Romanos 8, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito, porque o pendor, a mente, o modo de pensar da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz, vida para o desfrute,
paz para o descanso. Nós já lemos essa passagem. Romanos 8, 7 a 11 diz: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar, é carne. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, se de fato vocês foram convertidos. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, lá na cruz, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Romanos 8, 12 a 14. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se viveis pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, quando o Senhor voltar, todos os salvos, primeiramente os mortos, depois os vivos, terão um corpo de glória para encontrar Cristo nos ares, no tribunal de Cristo, para sermos julgados segundo as nossas obras em vida. Eu não vou ter tempo aqui para ler as referências, mas você encontra isso em Filipenses 3, 20 e 21, Filipenses 3, 20 e 21, 1 Tessalonicenses 4, 16, 17 e 2 Coríntios 5, 10. Aí fala de termos um corpo de glória, de encontrarmos o Senhor no tribunal de Cristo para sermos julgados. Como ter certeza que estamos no Espírito e não na carne? Então, a maneira mais simples está em 1 Coríntios 12, 3, segunda parte. Diz assim: ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Eu já tive essa experiência, né, de pedir para uma pessoa onde eu estava pregando o Evangelho, que não era salva, dizer Senhor Jesus, e essa pessoa não conseguia dizer Senhor Jesus. Agora, invoque o nome do Senhor, chame o Senhor em todo o tempo e lugar. Isso é obra do Espírito Santo. Se você fizer isso, você vai estar no Espírito. Quando vivemos de forma natural, sem nos abastecer do Espírito e suas verdades, da palavra, tendemos a andar na carne. Ou seja, se estivermos com o tanque vazio, espiritualmente falando, vamos estar na carne. A nossa escolha precisa ser andar no Espírito. Nós é que decidimos como e onde vamos andar. Gálatas 6, 7 diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Veja o que você está semeando. Você não pode semear trigo e querer colher melancia. Não vai acontecer isso. Que a palavra habite ricamente em nós, para podermos semear segundo a vontade do Senhor. No versículo 8 de Gálatas 6, diz: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. É você que decide onde e o que semeia e onde e o que vai colher. Não seja aquele que alimenta somente a carne, a velha natureza, e não tem tempo nenhum para o Senhor. Não dá para você dizer que não tem tempo para o Senhor se você está só alimentando a sua carne. Tempo é uma questão de escolha, de prioridade. Sempre você vai poder ter tempo. Andar pelos sentidos ou sentimentos, é o segundo tópico. Então nós vimos lá em Gálatas 5 as obras da carne, a obra do Espírito, né? E entre as obras da carne há várias obras relacionadas aos sentidos, aos sentimentos. Judas, versículo 18 e 19, Judas só tem um capítulo. Diz lá: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões,
São estes os que promovem divisões sensuais relacionadas aos sentidos, aos sentimentos, que não têm o espírito. Então, sensuais aqui é como aqueles que seguem seus próprios instintos, são pessoas sem o espírito, entregues à sua própria natureza caída. Deus nos chama a caminhar de forma diferente disso. Tivemos uma experiência inicial, nossa conversão, mas precisamos crescer em vida e em espírito. 1 Coríntios 3, 1, 4 nos diz: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, isso é Paulo falando, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Não vai dar uma feijoada para um bebê, né? Porque não vai dar certo, vai matar. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem, segundo os padrões humanos? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que estáis andando segundo os homens? Como crentes em Cristo, vamos permanecer nos alimentando de leite, como crianças espirituais, ou vamos crescer espiritualmente e receber alimento sólido? Você pode suportar uma dieta espiritual sólida? Você é um crente carnal ou espiritual? Se você gosta de uma pessoa e não gosta de outra, fica evidente a sua carnalidade, assim como se houver ciúmes e contendas. Os dois textos que lemos falam tanto de sentimentos como de relacionamentos. À medida que amadurecemos espiritualmente, a nossa capacidade de gerenciar conflitos precisa se manifestar. É na hora das dificuldades que as pessoas maduras se destacam. É nas dificuldades que a gente conhece as pessoas. Porque mesmo entre crentes havia ciúmes e contendas. Por quê? É porque cada um estava andando pelos seus próprios sentimentos. A vida no espírito nos coloca acima do padrão dos sentidos e sentimentos. Não são os sentimentos que nos governam. Nós é que governamos os nossos sentimentos. O crente maduro vive pelo que crê e não pelos sentimentos. A nossa fé não deve ficar alinhada com os nossos sentimentos. Pelo contrário, o que sentimos precisa estar atrelado à nossa fé. Salmo 42, versículo 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Ele diz, olha para Deus, minha alma. Olha para Deus, eu mesmo. Olha para Deus, não olha para mim mesmo. Não olha para as circunstâncias. Eu não me dobro às minhas emoções. Assim que precisamos ser. Tiago 1, versículo 2 diz, meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Alegria por passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, o crente maduro não olha apenas para os seus problemas, para as suas provações, ele vê o que está por trás delas. Olha para as oportunidades, olha para as oportunidades de crescer, de ver Deus. E ele decide, eu não vou me abater, eu vou me alegrar, eu governo os meus sentimentos. Se formos governados pelos sentidos, como iremos praticar o que o Senhor nos ensinou? Por exemplo, como o perdão. O perdão é um ato de fé, não é um ato natural, também é um ato de Deus. Nós não precisamos sentir vontade de orar, de ler a Bíblia, de nos reunir, simplesmente precisamos fazer. Obedecer ao Senhor. Andar no Espírito não é andar segundo o que sentimos. O Espírito Santo nos dá os recursos para podermos andar no Espírito e desfrutar do Senhor. Romanos 14, 17 diz, porque o reino de Deus, a vontade de Deus, não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus
não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Onde é que vamos encontrar alegria? No Senhor. A presença do Senhor nos dá a plenitude da alegria. Andar por vista, o terceiro tópico. Em Gálatas 5, com os frutos da carne e o fruto do Espírito, Paulo pede por recursos espirituais que não são necessariamente visíveis aos nossos olhos, à nossa vista. 2 Coríntios 5, 7 diz: visto que andamos por fé e não pelo que vemos, não por vista, andamos por fé. Hebreus 11, 1 dá a definição de fé, diz lá: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Você torna real coisas que ainda não aconteceram, pela fé. Você não vê com os olhos naturais, embora possa perceber com os olhos espirituais. Não seja guiado apenas pelo que os seus olhos naturais veem. Nossa vida é uma vida de fé. Nossa vida não é governada pelos sentidos, pela vista, mas sim pelo que eu creio, e eu creio na palavra de Deus. Então, pela palavra, pelo Senhor. Atos 6, 5 nos diz: o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Estevão foi um evangelista poderosamente usado por Deus. Depois foi morto apedrejado, perdoando as pessoas que estavam fazendo aquilo. Quando se é cheio de fé, também se é cheio do Espírito Santo, e vice-versa. Não dá para ser um e não ter outro. A fé vem pelo ouvir a palavra, mas o que nos dá a revelação da palavra é o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Crendo, qualquer um de nós pode remover montanhas. Lembra de Marcos? Agora, existe fé pequena, quando o Senhor censurou os discípulos pela falta de fé, e existe fé grande, quando ele elogiou outros pela fé já crescida. A nossa fé pode e deve crescer. 2 Tessalonicenses 1:3, parte B, nos diz: a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Se a fé cresce, o amor aumenta. Há determinadas experiências que não serão experimentadas sem um nível de fé maior. Muitas coisas não experimentamos nas nossas vidas porque não temos uma fé maior. A nossa fé precisa crescer. A falta de fé nos priva do que Deus tem para nos dar. Hebreus 11, 6, parte A, nos diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, muitas vezes as coisas não acontecem em nossas vidas, apesar de Deus querer fazer acontecer em nossas vidas, por falta de fé. Você não recebe essas coisas. Entretanto, não podemos nos esquecer do amor, porque Deus é amor. 1 Coríntios 13, 2 diz: ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. Judas, versículo 20, diz: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Então, além do amor, a oração. Orar no Espírito edifica a nossa fé, aumenta a nossa fé. Nós podemos ter uma fé aumentada pela oração. Zacarias 4, de 6 a 7, nos fala: é um profeta que é levantado para dar uma palavra a Zorobabel, que era o governador da Judéia. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel: não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, uma planície, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Então não é pelo seu esforço, pelo meu esforço, pela nossa capacidade humana, mas pelo meu espírito que conseguimos aumentar a nossa fé e ter mais da vida de Deus. Viver a nossa vida humana não é diferente. Não estamos presos aos nossos sentimentos, ao que vemos,
mas temos a ação do Espírito Santo em nós. O grande monte diante de Zorobabel será uma planície. A nossa grande dificuldade, nosso grande problema será aplainado. Zorobabel foi um líder utilizado por Deus na reconstrução de Jerusalém. Os obstáculos serão removidos na sua vida, na minha vida. O Espírito Santo é o Espírito da fé, o Espírito da verdade, o Espírito da fé. 2 Coríntios 4,13 diz, tendo, porém, o mesmo Espírito da fé. 2 Coríntios 4,16, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, nosso velho homem se corrompa, contudo o nosso homem interior, o novo homem, se renova de dia em dia. 2 Coríntios 4,18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. É isto que o Espírito Santo faz conosco, tira os nossos olhos das coisas que vemos e materializa o que o Senhor quer mostrar através da fé. Mas para isso acontecer, temos que andar no Espírito. E andar no Espírito não depende apenas de nós, mas é função do Espírito Santo em nós. Ezequiel 47 fala da torrente das águas purificadoras. Tem um rio que saía do templo ou do trono de Deus em Apocalipse. Um cordel media a profundidade do rio. O detalhe é que nós é que temos que entrar nesse rio, não é o rio que vem até nós. Esse rio é uma figura do Espírito Santo. Em que profundidade você se encontra? 1000 côvados e as águas davam nos tornozelos. Posso fazer o que eu quiser, porque eu consigo me mexer. Mais 1000 e davam nos joelhos. Posso me mexer do mesmo jeito. Temos o controle da situação. Mais 1000 e as águas davam nos lombos, nas costas, mas ainda temos o controle da nossa vida. O Espírito Santo não atingiu um nível que nos impede de termos o controle das nossas vidas. Mais 1000 côvados e já não tínhamos o controle. Tínhamos que nadar nesse rio, nadar no Espírito. Neste ponto, o rio é que nos leva. O Espírito precisa nos levar. Por onde esse rio passa, tudo volta a viver. O Espírito Santo é a mesma coisa, ele nos dá vida. Precisamos ser levados pelo Espírito. Quem deve estar no controle de nossas vidas é o Espírito Santo. Salmos 46, 4, 5 diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. A minha e a sua alegria não dependem das circunstâncias, do que vemos, dos problemas ou não termos problemas. Em Atos 16, 25, Paulo e Silas, apesar de terem sido açoitados, foram agredidos e estarem presos, oravam e cantavam louvores a Deus e até converteram o carcereiro. Quem de nós, em nós mesmos, teria esta atitude? Cantar e louvar ao Senhor mesmo presos e açoitados. Mas não se esqueça, o rio não vai invadir a sua vida, é você que precisa entrar no rio, no Espírito. E você decide até que profundidade você vai, o quanto do Espírito que está em você vai usar. Ser cheio do Espírito Santo não é ter mais do Espírito. Deus não se dá por medida. Todos nós recebemos a quantidade total do Espírito Santo. Cabe a nós crescermos e amadurecermos. Cabe a nós sermos deixados levar pelo Espírito Santo. João 3, 34, parte B, diz, porque Deus não dá o Espírito por medida. Todos nós recebemos o Espírito por completo. Ser cheio do Espírito Santo é ser totalmente tomado e preenchido pelo Espírito. O Espírito vai poder preencher você, mas depende da sua entrega a Ele. Uma vida cheia do Espírito Santo é quando perdemos o controle e nos rendemos ao Espírito. Se queremos viver uma vida sobrenatural, precisamos escolher, precisamos decidir andar no Espírito. Andar no Espírito nos permite vencer a carne e o pecado.
Permite não depender dos nossos sentimentos ou sentidos que nos limitam e nos prendem ao que é natural. Permite vencer as circunstâncias e o que vemos, principalmente as que vão contra a vontade de Deus. Tudo que nós falamos aqui, por favor, não é para reprovar ninguém, mas é uma ajuda para que possamos prosseguir no caminho da vida, no caminho do Espírito, e estar de acordo com a aprovação do Espírito Santo. O Espírito Santo está esperando por você. Deixe o Espírito Santo te tocar. Renda-se a Ele. É o que nós estamos propondo. É o que o Senhor quer de cada um de nós. Que nos rendamos ao Espírito, que sejamos um com Ele, onde estivermos e no que estivermos fazendo. Depender do Senhor. Depender totalmente do Senhor. Sermos obedientes ao Senhor. Espero que tenham gostado. Aqui está inscrever-se, caso ainda não tenha se inscrito, tem o like, se você gostou, dê o seu like, porque isso permite com que o vídeo seja propagado para mais pessoas. Estamos estudando na ICEL, Igreja Cristã em Londrina, os 4 evangelhos em harmonia, em sincronia, ao mesmo tempo. A ICEL tem um canal no YouTube e tem um canal no Facebook. Eu peço ao Senhor que cada um de nós tenha uma excelente e abençoada semana, que nos rendamos ao Espírito, que possamos nos jogar nesse rio, que é o Espírito, e depender cada vez mais do Senhor e obedecer sempre ao Senhor. Amém.